Hawkins, Indiana parece uma cidade tranquila do meio oeste, com shoppings, escola secundária, basquete, pais suburbanos discutindo durante o jantar, mas por trás de tudo isso é um campo de batalha. Ao longo dos anos, Hawkins se tornou o ponto zero para horrores interdimensionais, experimentos psíquicos, conspirações do governo e monstros que definitivamente não deveriam existir. Curiosamente, o mesmo pequeno grupo segue sobrevivendo a tudo. Alguns mal conseguem sair vivos, outros se tornam armas, e alguns são fortes o suficiente para enfrentar de igual para igual forças que ameaçam o mundo inteiro. Então hoje vamos classificar todos os personagens de Stranger Things, do mais fraco ao mais forte. Vamos nessa! Ted Wheeler é a prova de que a ignorância é um superpoder, só não é um útil. O cara dormiu durante 4 temporadas de horror cósmico. Claro, quando ele finalmente descobriu o que estava acontecendo, ele mostrou muita coragem, mas isso só o levou até certo ponto. O Dr. Owens realmente tem boas intenções, o que em Hawkins basicamente é uma sentença de morte. Ele é um cientista, não um soldado, e depende totalmente dos outros para protegê-lo. Bob Newby nunca teve poderes, armas ou treinamento. Por isso ele era importante em uma cidade cheia de segredos e horrores sobrenaturais. Bob era simplesmente um homem genuinamente bom que escolheu a bondade em vez do medo, e quando o mundo invertido bateu à porta, Bob não congelou. Ele aprendeu, se adaptou e agiu. Ele descobriu os túneis, ajudou a salvar o laboratório de Hawkins e correu direto para o perigo, sabendo muito bem que talvez não saísse vivo. O Dr. Brenner uma vez acreditou ser intocável, o arquiteto por trás dos experimentos de Hawkins e o homem que transformou a 11 em uma arma. Mas a verdade é que, uma vez que a 11 o supera, Brenner é exposto como um homem frágil e manipulador, agarrado à sua relevância. Ele não tem domínio físico, nenhuma habilidade psíquica própria e nenhuma capacidade de adaptação quando perde o controle. Delightful, Derek realmente se superou, aprendendo que monstros são reais, que existem mundos alternativos e lidou com tudo isso numa boa. Entrou de cabeça e fez o melhor para ajudar a Paravecna e salvar Holly e as outras crianças. Erika é destemida, inteligente e cheia de recursos, mas ainda é uma criança. Sem feitos de combate, sem poderes, só atitude e confiança. Por ser apenas uma dona de casa, Karen Wheeler realmente mostrou por que seus filhos são tão perigosos, mesmo estando um pouco bêbada de vinho. Ela enfrentou um Demogorgon de igual para igual e se manteve firme, e mesmo ainda se recuperando daquele ataque, conseguiu derrotar um grupo de Demogorgons também. Ela mostrou de onde veio essa atitude determinada dos Wheeler, tal mãe, tal filha, porque Holly Wheeler tem muita coragem e confiança. Enquanto ela começou apenas como uma garotinha assustada, ela termina encarando Vecna e revidando. E é assim, ela não tem problema nenhum em encarar um grupo inteiro de crianças de uma só vez. Ed é apenas um cara comum, sem poderes, mas o que o eleva é pura coragem. Com apenas uma guitarra e determinação, ele atrai os demomorcegos de propósito para dar tempo aos outros, resistindo mesmo diante de chances impossíveis. Ele não é o mais forte da lista, mas em coragem, Ed supera as expectativas. Robin não tem poderes, mas é uma das pessoas mais inteligentes do grupo quando as coisas saem do controle. Ela decifra idiomas, desvenda conspirações e mantém a cabeça fria em situações de vida ou morte, onde a maioria das pessoas entra em pânico. Robin sobrevive porque pensa mais rápido do que os monstros esperam. Max se tornou-se um dos principais alvos de Vecna, e o fato de ela sobreviver já é uma conquista por si só. Através de resiliência mental e força emocional, ela resiste a uma das entidades psíquicas mais poderosas por mais tempo do que quase qualquer pessoa. Max não vence pela força, ela vence pela força de vontade, e só isso já a coloca acima da maioria das pessoas comuns em Stranger Things. Joyce não tem poderes, mas sobrevive consistentemente a situações que matam soldados treinados. Ela atua sob extremo estresse, se adapta rapidamente e se recusa a parar de seguir em frente, não importa o custo. A força de Joyce está na resistência, uma recusa quase incomparável de desistir, características que a mantêm em frente quando a lógica diz que ela não deveria. Dustin é o elo tático do grupo, não é o mais forte, mas é sempre quem toma as decisões mais inteligentes. Ele entende o mundo invertido melhor do que quase qualquer um, e geralmente descobre como os monstros funcionam antes de todo mundo.
Em um universo cheio de caos, a maior arma de Dustin é sua mente. Mike não tem poderes, mas desempenha um papel fundamental como o centro emocional do grupo. Ele mantém-os com os pés no chão e reúne os outros. Quando o medo toma conta e ele continua enfrentando, mesmo sendo fisicamente inferior, Mike sobrevive porque lidera, mesmo quando tem todos os motivos para fugir. Lucas é o mais preparado para combate entre as crianças, está sempre disposto a lutar quando os outros hesitam, usa armas de forma eficaz, mantém a calma sob pressão e não tem problema em enfrentar monstros que aterrorizam adultos. Quando as coisas ficam violentas, Lucas geralmente é o primeiro a estar pronto para puxar o gatilho. Jonathan não é chamativo, mas já passou por mais traumas do que quase qualquer um da lista e continuou seguindo em frente. Ele é engenhoso, capaz de lutar quando encurralado e está disposto a se colocar em perigo pelas pessoas que ama. Jonathan sobrevive por determinação, não força. Os demomorcegos trocam força bruta por mobilidade e quantidade. Funcionando mais como armas biológicas do que como predadores de verdade, eles são rápidos no ar e ferozes, capazes de dominar seus alvos com ataques incessantes em enxame. Mas os humanos conseguem matar e derrotar os demomorcegos com suas armas, algo que simplesmente não seria possível com criaturas superiores do mundo invertido. O perigo delas vem mais do caos e da distração do que da força bruta. Os Demog são essencialmente os soldados rasos do mundo invertido, ramificações menores e mais rápidas do Demogorgon, usados para dominar as presas pela quantidade. Individualmente, um Democão é perigoso, rápido, agressivo e letal. Em matilhas, eles se tornam um problema sério, capazes de atacar alvos armados em grupo e coordenar ataques através da mente colmeia. Eles assustam desde o início. Com a adaptação das pessoas, os Democães deixam de ser monstros imparáveis e se tornam uma ameaça mais controlável. Ainda são mortais, mas já não são mais predadores de topo. Nancy Wheeler é uma das pessoas mais perigosamente enganosas de Hawkins. Não por causa de poderes, mas porque ela aprende mais rápido do que quase qualquer outra pessoa. O que começa como um instinto investigativo evolui para uma experiência completa de combate. Nancy já enfrentou repetidamente o mundo invertido, encarando de frente encontros com Demogorgons, Democães, morcegos demoníacos e a influência de Vecna. Ela é calma sob pressão, disposta a puxar o gatilho quando outros hesitam, e provou ser uma das melhores atiradoras da série nas temporadas mais recentes. Ela não está mais apenas sobrevivendo ao horror, ela está caçando ativamente. Steve Harrington é o que acontece quando coragem bruta, resistência física e lealdade inabalável se encontram. Ele não tem poderes, treinamento militar ou conhecimento secreto, mas ele se joga repetidamente em lutas que deveriam matá-lo e continua se levantando. Steve já enfrentou Demogorgons, Demicães e humanos possuídos, muitas vezes agindo como escudo na linha de frente para que os outros possam sobreviver. Ele nunca hesita em se colocar entre o perigo e as pessoas de quem gosta. O que torna Steve realmente perigoso não é só sua força, é sua recusa em recuar. Quando algo precisa ser contido, atrasado ou distraído, Steve é quem você manda para o meio do caos de Hawkins. Ele é como uma parede de escudos, ferido, mas inquebrável quando importa. Grigori é um tanque ambulante, um agente soviético treinado que ignora ferimentos que derrubariam a maioria das pessoas. Ele caça implacavelmente. Grigori atravessa Hawkins, dominando soldados e civis com pura força bruta e disciplina contra humanos normais. Grigori é assustadoramente eficiente, e são necessárias circunstâncias extremas para finalmente derrubá-lo. Jim Hopper não é o personagem mais forte de Stranger Things por causa de força bruta, ele é forte porque se recusa a quebrar. Hopper é um veterano calejado, um policial treinado, um dos poucos adultos em Hawkins disposto a entrar diretamente no pesadelo em vez de tentar explicar tudo. Ao longo da série, ele enfrentou assassinos russos, sobreviveu a prisões brutais, suportou tortura, fome, frio extremo e ainda assim encontra forças para lutar e voltar para casa. Hopper já lutou contra Demogorgons a queima-roupa, enfrentou Demacães e enfrentou Grigori, um homem que era fisicamente superior a ele, mas venceu graças à pura determinação. Ele continua em frente mesmo quando está quebrado, continua protegendo os outros, mesmo quando não lhe resta mais nada.
Billy Hargrove é uma das ameaças híbridas mais perigosas. Um humano comum, mas extremamente perigoso por sua mente. A influência do Flayer. Sob possessão, Billy ganhou força sobre-humana, durabilidade, permitindo que ele dominasse adultos, ignorasse ferimentos e agisse com uma agressividade quase selvagem. E diferente dos monstros completos, Billy mantém sua inteligência humana e imprevisibilidade. Ele conhece suas vítimas, suas rotinas e suas fraquezas, mas ainda assim, essa humanidade continua sendo sua falha. Conexões emocionais podem romper o controle do Devorador de Mentes. Sem toda aquela durabilidade monstruosa, Billy acaba ficando vulnerável. O Demogorgon é o pesadelo básico de Stranger Things, a criatura que ensinou Hawkins como é o verdadeiro terror. É rápido, brutalmente forte e implacável, capaz de destruir soldados armados, arrebentar portas de aço e ignorar tiros, como se não fosse nada. O Demogorgon caça por instinto, usando o ambiente do mundo invertido para perseguir a presa antes de atacar com uma violência avassaladora. O que o torna especialmente perigoso é que ele não hesita, não recua depois que fixa um alvo. Não é o monstro mais inteligente da lista, mas não precisa ser. Como a ameaça máxima original da série, o Demogorgon representa a dominação bruta e animalesca, um lembrete de que alguns horrores não precisam de grandes planos para te matar. Número 2. Ele possui habilidades telecinéticas comparáveis às do início da série 11, incluindo levitação e projeção de força. Porém, sua falta de controle e compostura é fatal contra adversários mais fortes. Ele representa poder bruto sem disciplina. Perigosa, mas no final superada pelos psíquicos de nível mais alto, os poderes baseados em ilusão de Kelly a tornam uma das psíquicas mais perigosas, fora os usuários de telecinese pura. Ela manipula a percepção, cria alucinações aterrorizantes e desorienta totalmente os oponentes. Embora ela não tenha a força bruta da 11, as habilidades da Kelly se destacam na guerra psicológica, transformando inimigos mais fortes em alvos indefesos sem nunca tocá-los. O Will não é necessariamente um lutador de linha de frente, mas sua conexão com o mundo invertido o torna perigosamente único, de maneiras indiretas. Ele consegue sentir o Vecna no Devorador de Mentes a grandes distâncias, detectar ameaças antes que elas cheguem e suportar uma dor psíquica que quebraria a maioria das pessoas. Mas sob pressão, os poderes do Will podem ser ofensivos. Assumindo e possuindo o próprio poder do Vecna e sua conexão com a mente coletiva, usando isso para causar uma destruição total, Vecna não é apenas um monstro, ele é um estrategista, um manipulador e um executor psíquico. Ao contrário da maioria das criaturas do mundo invertido, Vecna mata com intenção, mirando traumas, culpa e medo antes mesmo de levantar um dedo. Ele opera em um nível completamente diferente, atacando mentes antes dos corpos e distorcendo a própria realidade dentro de espaços psíquicos onde escapar é quase impossível. O poder de Vecna está no controle, levitação, telecinese capaz de esmagar ossos, fendas dimensionais e na habilidade de matar através dos reinos. Ele não se apressa, ele não caça aleatoriamente. Cada vítima é escolhida, destruída psicologicamente e então apagada. Vecna não está apenas aterrorizando Hawkins, ele está ativamente remodelando o campo de batalha, empurrando os limites entre os mundos. Vecna é uma das entidades mais perigosas que a série já teve. O Devorador de Mentes é menos um monstro e mais uma força da natureza, uma inteligência sobrenatural que existe além da compreensão humana. Ele não luta diretamente, a menos que seja necessário. Em vez disso, infecta, controla e consome à distância, transformando populações inteiras em extensões de sua vontade. Através de possessão, alta coordenação mental e manipulação da realidade, o Devorador de Mentes exerce domínio em uma escala que ninguém mais consegue igualar. Ele transforma medo, biologia e influência psíquica em armas, criando exércitos, em vez de depender da própria força. Mesmo quando é fisicamente interrompido, o Devorador de Mentes persiste, adaptando sua forma e táticas para continuar sua conquista. O que o torna realmente assustador é o seu alcance. Ele não quer Hawkins, ele quer tudo. O Devorador de Mentes é pura supremacia, um predador em nível cósmico jogando a longo prazo, mas 11 está no topo da hierarquia de Stranger Things.
Porque ela não é apenas poderosa, ela é a resposta para tudo o que está nesta lista. Sua telecinese, projeção psíquica, manipulação dimensional e habilidade destrutiva bruta rivalizam e superam consistentemente as maiores ameaças do mundo invertido. 11 já derrotou Demogorgons, resistiu à influência do Devorador de Mentes, enfrentou Vecna de igual para igual e impediu invasões entre mundos apenas com sua força de vontade. O que diferencia 11 de outros seres poderosos é o crescimento. Ela se adapta, aprende a controlar seus poderes e ultrapassa seus limites a cada luta. Em um universo cheio de predadores e deuses, 11 é a anomalia, a única força capaz de enfrentá-los todos e vencer. Se o mundo invertido é a escuridão, 11 é a tempestade que a mantém afastada.